Essa é a apresentação da prática 10 a respeito da avaliação da propagação de ondas eletromagnéticas em linha de transmissão, que será apresentado por Gabriel de Souza Brás e Rúbia Mara Gonçalves Marinho. Uma linha de transmissão é um sistema usado para transmitir energia eletromagnética. Essa transmissão não é irradiada, e sim guiada de uma fonte geradora para uma carga consumidora, podendo ser conceituada como sendo uma guia de ondas, análogo a uma corda que guia ondas mecânicas. Os tipos de linha de transmissão mais comuns são a linha coaxial, a linha a dois fios, linha planar, fio sobre plano condutor e linha de microfitas. A impedância de uma linha de transmissão é dada pela primeira equação, quando a carga da linha é um curto-circuito, ou ZL é igual a zero. A impedância característica é dada pela equação 2, que é uma impedância pura que pode ser reativa ou capacitiva. Uma situação parecida acontece quando ZL é um circuito aberto, dado pela equação 3. Além disso, existe também a equação para descontinuidades do meio, similar a como uma onda mecânica pode causar uma interferência destrutiva ou construtiva. Caso o meio 2 possua uma impedância maior do que a do meio 1, a onda pode sofrer uma reflexão construtiva. Caso contrário, a reflexão é destrutiva. No caso em que Z2 é igual a Z1, a reflexão da onda é igual a zero. O objetivo dessa prática é de avaliar os efeitos dos valores de impedância na carga e observar o transitório em cada situação utilizando o software Kicksfield. No Kickstudio, configuramos a frequência de operação como sendo 2.45 GHz e a impedância ZC da microfita como sendo 50 ohms. As dimensões da linha de transmissão foram calculadas usando as características da placa de FR4, bem como a permissividade da placa. Depois, o software calculou também a permissividade efetiva, que foi de 3.30. Com os dados demonstrados no slide anterior, obtidos a partir da simulação proposta na primeira questão do roteiro, foi possível montar e configurar os circuitos. Vamos mostrar 2 dos 4 circuitos solicitados no roteiro. O da esquerda é o circuito com casamento de impedância, onde a resistência da linha é igual à da carga. E o outro é o circuito que está em curto-circuito, onde não temos uma carga, uma impedância na carga, temos só um curto-circuito. E com isso foi possível tanto montar os circuitos quanto fazer suas configurações de impedância e configurar também o transiente. Então, simulando esse primeiro circuito, que é o circuito a vazio, onde a carga é desconectada dos terminais, teremos então uma impedância nesses terminais, tendendo ao infinito, uma vez que não tem nenhuma carga conectada entre eles, ou seja, para a relação de reflexão das ondas que é possível observar na imagem esquerda, onde nós temos aqui tanto a relação quantitativa como esse diagrama, onde pode se observar o que vai acontecer com o nosso nível de tensão. E ao analisar essa fórmula, dá para ver que Z1 vai ser praticamente desprezível, uma vez que Z2 vai tender ao infinito. Então, teremos uma relação de infinito sobre infinito e acaba que V1 menos vai ser igual a V1 mais. Então, a onda que é refletida, ela vai ser igual à onda que é incidida. Com isso, estando as duas em fase, a tendência é que as duas se somem e o sinal dobre de amplitude. Assim, ao analisar a curva em vermelho, que é o nível de tensão no meio do circuito, ele vem em 0,5 volts até chegar na parte do fim do circuito. E aí ele vai energizar a parte que está indicada como o fim do circuito, né? E então o circuito ele vai para 1 volt e depois a partir do meio do circuito sobe para 1 volt. Dessa forma, o fim do circuito vai sentir essa reflexão da onda antes do meio do circuito, ou seja, ele vai refletir no final e depois vai para o início. Explicando agora a nossa linha de transmissão com a situação de circuito aberto.
onde a carga vai ser removida. Como a curva em azul ela foi posicionada no ponto onde foi aberto o circuito, não vai ter uma queda de tensão para analisar. Então, nós temos como retorno somente esse gráfico em vermelho. Pela forma de reflexão aqui, a gente vê que como a carga de Z2 é zero, nós vamos ficar com menos Z1 sobre Z1, o que vai retornar para a gente menos 1. Então, a nossa reflexão vai ser igual à nossa incidência. Assim, aqui no gráfico, a gente pode ver que o sinal sobe até os 0,5 volts e deve ser constante enquanto o circuito estiver funcionando. Porém, ali próximo de 75 nanosegundos, a gente vê que esse sinal ele retorna para zero. Isso é porque o momento em que o sinal encontrou essa parte onde está sendo medida o fim do circuito, ele reflete com a mesma intensidade. Então, como reflete com a mesma intensidade, isso é cancelado e ele segue com 0 volts. Agora, vamos para a simulação da nossa linha de transmissão com uma carga de 100 ohms. A gente analisa com a nossa linha com uma impedância de 50 ohms e a nossa carga de 100 ohms. Então, pela relação aqui da fórmula da esquerda, a gente tem uma relação de 1/3 entre a onda incidida e a onda refletida. Então, a onda incidida ela vai ser acrescentada em 1/3 dela mesma. Então, aqui a gente vê que vem a onda de vermelho em 500 mV, a onda em azul aparece com os 500 mV mais 1/3, e depois esse 1/3 ele é acrescentado à onda. E a onda incidida é acrescentada na onda refletida. Então, a onda vermelha ela sobe para o seu valor final. E por último, vamos analisar a linha de transmissão com o casamento de impedância entre a linha e a carga. Não vai ter a reflexão da onda, porque Z2 é igual a Z1, então a relação da fórmula vai dar zero. Assim, não havendo essa reflexão, o nível de tensão, como dá para ver aqui na análise gráfica da direita, vai ficar tudo em 500 mV. Não terá reflexão e então a onda no final também vai dar 500 mV. Concluindo de forma resumida o que nós vimos, foi possível observar as formas como as respostas se alteram de acordo com a carga, trazendo um maior entendimento das possibilidades que as concessionárias de energia encontram, mesmo que inesperadas. E dentro das possibilidades, o casamento de impedância é a melhor situação, visto que com ele não haverá reflexão da onda transmitida. E essa foi a apresentação do relatório 10. Obrigado.